Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei, o tanto que ralei pra chegar até aqui. Primeira vez que eu assumo, né, na Câmara de Vereadores, ao sair da tribuna sou questionada pelo Walter Nagenstein por estar usando uma vestimenta que regimentalmente não estava previsto, né, vestimenta para as mulheres, mas ele tentou me questionar, me desconstruir pela minha presença na tribuna, pela vestimenta que eu estava utilizando, que era uma camiseta do Malcolm X, assim. Então ali eu acho que foi um espaço assim que, por um lado, me impulsionou, né, porque eu tive solidariedade, né, de diversos parlamentares de esquerda do Brasil, até nota de solidariedade de organizações panafricanistas internacionais, né? E por outro lado também já me demonstrou assim do que se tratava aquele espaço, né? Na minha formação política a gente sempre caracterizou o espaço do parlamento enquanto um espaço de hegemonia burguesa, dos interesses da burguesia local, um espaço hostil às pautas dos trabalhadores, né? Caracterizar no sentido do debate político, da denúncia. Estar lá dentro, né, acho que permitiu ter mais elementos, ter mais exemplos, ter mais carne, né, mais concretude em relação a esse espaço de poder e de decisão dos negócios locais, né? E eu acho que esse entendimento sempre me permitiu entender que aquele espaço não é um espaço democrático, não é um espaço em que as pessoas estão em disputa, que é um espaço em que boa parte das discussões são determinadas antes mesmo de começar a votação, né? E que nós, enquanto trabalhadores, qual é o nosso papel ali dentro, né? No sentido da denúncia, no sentido de usar a estrutura que o mandato, né, te permite e a visibilidade que as tuas intervenções têm na cidade para tentar minimamente contribuir com a organização do nosso povo. Então, eu nunca tive ilusão com a hostilidade e a violência política, né? Inclusive, a Marielle Franco foi uma das pessoas que se solidarizou quando a gente sofreu esse ataque, né, racista, elitista, por parte do Walter Nagenstein, na primeira vez que eu subi na tribuna, assim. Então, isso para mim foi muito significativo, assim, de eu entender aonde eu estava amarrando o meu bode. A segunda vez eu já entro enquanto a vereadora mais votada, então tem toda aquela expectativa, né, em torno do mandato. As pessoas não entenderam, né, como nós conseguimos de suplente conseguir a expressão de votos que nós tivemos, né, tendo 200 seguidores no Twitter, tendo, sei lá, 3 mil, 4 mil seguidores no Instagram. Muito desse trabalho invisível que boa parte, inclusive, da esquerda sempre questionou, né, que é esse trabalho de discussão massiva na cidade, a panfletagem, né? A gente tem esse instrumento enquanto um trabalho de base nosso, conversar cotidianamente com o nosso povo. Então a gente está sempre na Borges, na Salgado, na São Jorge, fazendo caixinha de correio. Isso para nós não é um evento em época de eleição, é um exercício, é um trabalho cotidiano político da nossa organização, que é o Coletivo Alicerce. E isso permitiu a gente chegar em lugares que a esquerda tradicional não chega, e isso permitiu também pegar todos de surpresa, né, em relação a uma candidatura nova, num estado conservador, numa cidade extremamente racista que é Porto Alegre, tu ter uma mulher jovem, negra, professora, a quinta mais votada da história dessa capital, assim. E a bancada, eu acho que diz muito sobre esses movimentos, né, do movimento negro, do movimento das mulheres, movimento Ele Não, o movimento contra o assassinato do George Floyd, né, essa onda que primeiro questiona, né, a representatividade política dentro desses espaços institucionais de poder do Estado brasileiro, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. É uma tática histórica do movimento social negro, a defesa das ações afirmativas, né, e as transformações graduais por dentro desse sistema econômico e político, né, e eu acho que esse questionamento, que acho que é fruto da crise política que a gente vive de 2013 para cá, né, as pessoas questionando muito, né, a nova república, as pessoas questionando muito essa ideia do poder centrado, né, num perfil do homem branco, velho, herdeiro já de uma tradição política, né, neto, filho de políticos, né, e a importância de a gente conseguir dar visibilidade para esses segmentos historicamente descriminalizados. Assim. Então, eu acho que se combina aí, né, essa onda que vem, e não é só uma onda brasileira, né, é uma onda de questionamento dessas estruturas, né, e a necessidade da gente ter mais representatividade, né, setores historicamente estigmatizados, né, dentro desses espaços, falando em primeira pessoa sobre os seus problemas, sobre as suas vivências, sobre as suas experiências, assim. Então, nesse sentido, a gente entra fortalecido,
né? Apesar do espaço Câmara de Vereadores seguir sendo a mesma mesa de negociação. A gente conseguiu avançar muito pouco no sentido das nossas pautas, né? De reforma urbana, de direitos já, de um transporte decente para o nosso povo, de valorização dos trabalhadores da saúde, da educação, da assistência. A gente, né, pela crise, que é muito maior do que a nossa existência ali dentro do parlamento, a gente tem pouca margem de negociação, né? E um espaço que reflete a polarização que está colocado no Brasil. Então tem uma extrema-direita ali, né, uns 7, 8 vereadores que se utilizam o tempo inteiro da tribuna e dos seus mandatos para combater, né, as nossas pautas, né, progressistas no sentido comportamento, no sentido de valores, no sentido de reparações, né? Então a gente entra fortalecido no sentido de não estamos sozinhos, só que ao mesmo tempo é isso, o espaço segue sendo o que é, né? E boa parte da pauta que foi demandada para nós por esses ataques políticos foi responder sobre essa violência que a gente sofre lá dentro, né? E isso é ruim, porque a gente não pode ficar condicionado à pauta da extrema-direita, né? Que é só debater a violência política, que eles nos criam uma situação que nos coloca numa defensiva. Então a gente tem que estar o tempo inteiro se defendendo, se justificando, indo para a mídia, né? E ao mesmo tempo pautas da cidade, a gente tem dificuldade de conseguir operar a política ali dentro. O movimento que, inclusive, permitiu a gente estar lá dentro, movimento negro, movimento de mulheres, de professores, a classe trabalhadora de Porto Alegre, muito por essa ideia da representatividade, e aí o contraditório, né? As pessoas querem mais representatividade, ao mesmo tempo a representatividade não substitui o protagonismo das pessoas. Então tu vai fazer debates na tribuna lá, muitas vezes falando em nome do povo, e tu vê as galerias vazias, tu vê processos de greve não sendo convocados, tu vê processos de mobilizações que deveriam ocorrer para impulsionar as nossas falas, impulsionar a nossa presença lá dentro, e o movimento está numa defensiva, né, histórica e de derrotas muito grande, assim. Então, também isso para nós é contraditório, né? Estamos lá dentro, mas o nosso povo nunca teve uma situação tão ruim. Estamos lá dentro e o movimento de esquerda nunca esteve tão desarmado, né? E a própria política da representatividade arma para isso, né? Não, alguém vai resolver por mim. Tá aí o protagonismo da luta, da greve, da ocupação, do aquilombamento, da revolta, do protesto, né? Isso tem que ser trabalhado junto com a nossa presença lá, porque é muito fácil executar, e ainda mais no Brasil, que é o país que mais permite o assassinato de pessoas que defendem os direitos humanos. É muito fácil sermos perseguidos e ameaçados e gradualmente a gente tem que abrir mão daquilo que a gente faz, de andar nos lugares que nós, né, circulamos, e abrir mão das pautas que a gente defende, assim. Então, a necessidade das coisas andarem juntas, assim, isso é uma política, né? Isso é um compromisso que as organizações políticas de esquerda têm que ter. Não basta só votar, não basta só ter a representatividade. É entender o que significa o Estado brasileiro, o que significa o parlamento, os limites da nossa democracia e a importância da gente trabalhar a consciência do nosso povo para ser protagonista da mudança. Sem o povo não tem atalho, gente. A gente vai seguir tendo que conciliar com setores mais, às vezes, né, retrógrados, né, que anteriormente nos combatiam, mas que hoje se colocam num campo progressista para sobreviver a um bolsonarismo e a um fascismo, né? Então, tem consequência a armação política que nos permitiu estar lá, né? Inclusive nos limites dos nossos mandatos de minimamente contribuir para uma organização maior do nosso povo, assim. Então, esse é um pouco das experiências, né, desses 4 anos, aí 3 anos, vai para 4 anos de vereadora. E eu acho que o meu principal trabalho político, para além das pautas que a gente atua, do carnaval, do transporte, do saneamento, dos quilombos, é fazer esse debate político em relação a essas instâncias, né? Porque antes de ser vereadora, eu sou uma dirigente, né, dentro de uma organização que se propõe fazer rupturas, né? Então, eu não posso abrir mão de fazer essa crítica radical ao espaço que eu ocupo, inclusive convocar as pessoas a transgredir aquele espaço dito de poder. É um poder, mas não é o nosso poder, né? Onde é que está o nosso poder? E aí a gente remete ao terreiro, à escola de samba, à comunidade, à associação, né? Muitas vezes a gente abre mão de estar lá e quem está lá é os setores mais retrógrados da sociedade, fazendo assistencialismo, fazendo a filantropia, porque a gente foi educado de que aquele espaço de poder é ser ocupado. Vamos tentar transgredir isso, vamos tentar rever um pouco dessa discussão e fortalecer os nossos espaços, sabe, legítimos e onde a gente tem autonomia e controle do processo, né? Na Câmara a gente
né, na Câmara, no Parlamento, no Judiciário, sabe? A gente não tem o controle das decisões que são tomadas lá. São setores da sociedade que não representam e não vivem, né? Não têm os mesmos interesses de classe, de gênero, de raça que nós. Né? Eu acho que essa caracterização, para quem está na luta, é muito importante, porque senão tu se desarma, tu não consegue reconhecer os teus inimigos e os teus aliados, né? Dentro dessa guerra que é a política brasileira. Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe. As pessoas estão desacreditadas da política, né? Mas de uma forma de política, que eu acho que é essa política institucional, essa política eleitoreira. Isso se expressa muito nos votos brancos e nulos, que são crescentes desde os últimos pleitos eleitorais, assim. É uma crise de representação, é uma crise desse modelo da nova república que se constituiu na Constituição de 88 e que foram diversas mediações, né? Fruto de luta, mas também de frutos de diversas mediações com setores da burguesia brasileira que também fizeram com que a Constituição de 88 nunca se transformasse em realidade para boa parte do povo brasileiro. Assim. Então, dentro dessa contradição, né, dos sonhos, das esperanças das pessoas, né, de trabalhar, de passar num concurso público, de ter uma estabilidade, de ter uma aposentadoria, de ter um futuro. Né? Eu acho que é um pouco essa é a crise que o brasileiro vive hoje, né, de não ter esperança no futuro. A gente tem... Né, e a própria dinâmica, que não é uma dinâmica da crise brasileira, né, a crise no mundo inteiro, né, a gente está com perspectivas de crescimentos da economia estagnados ou negativos, isso impacta o Brasil, que é uma colônia, né, um Brasil que sempre foi periferia do capitalismo global, um Brasil que nunca se resolveu, nunca se industrializou, que nunca conseguiu olhar para esses problemas centrais, né? Reforma agrária, reforma urbana, direitos básicos como saneamento, como as pessoas conseguirem ter direito à segurança alimentar. Então, são essas questões assim que eu acho que fazem as pessoas estarem desacreditadas com essa política, né? Do mais do mesmo, assim. Ao mesmo tempo, as pessoas nunca debateram tanta política. Eu percebo uma indignação muito grande, né? E começa a militar em 2010, né? E de 2010 para cá, eu faço muito esse exercício assim, de lembrar como é que era. Eu fui do movimento estudantil, né? Como é que era fazer as passadas em sala. 2010, 2011, 2012, a gente teve as greves nas universidades públicas, né? Contra a reforma universitária. O que era fazer as passadas em salas naquela época e conversar com os estudantes naquela época? O que é hoje, assim? Hoje os estudantes estão no 6º ano com discussões super interessantes em relação à identidade de gênero, em relação ao transporte, em relação à violência policial, né? Então eu percebo assim, não uma politização maior do nosso povo, mas eu percebo uma curiosidade maior em relação à política. Isso desde artistas globais tendo que se posicionar, porque isso é uma onda, né, que vem cobrando de todos e todas, assim, sabe? Tem um posicionamento em relação à crise que está posta, assim. Acho que a crise é isso, sabe? Ela movimenta estruturas e faz as pessoas refletirem num outro patamar. E o nosso papel é contribuir para que essas reflexões se transformem em ações, né? Porque a gente tem críticas ao sistema econômico, ao sistema político representativo brasileiro, né? E, em última instância, como é que tu trabalha essa revolta e fundamenta ela em processos de luta que o nosso povo já viveu, né? A gente tem 520 anos de história contada, então temos um povo que sempre batalhou para ter acesso ao básico, sabe? Sempre ocupou, sempre fez o gato, sempre aquilombou, sempre fez greve, sabe? Fez diversas lutas. Qual o nosso protagonismo dentro das nossas derrotas históricas e, ao mesmo tempo, como é que a gente forma sujeito, assim, sabe? Isso é uma educação política diferente daquilo que está posto, assim. As pessoas terem um compromisso com a política, assim como tem com a família, assim como tem com a igreja, né? Disputar o tempo das pessoas, disputar a força de trabalho das pessoas, né? Disputar o dízimo das pessoas para a construção de um projeto de sociedade diferente desse que está posto, assim. Com fundamentação, com teoria da organização política, com entendimento dos nossos processos históricos enquanto povo. Acho que falta isso, sabe? Não dá para fazer política só com jargões, né? Como é que a gente complexifica? O nosso povo ele não é um povo desentendido, é um povo que compreende política, é um povo que tem experiências a contribuir em relação à organização política. Então, eu acho que é muito essa troca, sabe? Ter esse compromisso de
formar, contribuir com a formação, olhando para todas as teorias que que a luta dos povos do mundo inteiro nos permitiu, aí desde a Revolução Cubana, a Revolução Russa, as lutas de independência em África, até os processos brasileiros de luta, das revoltas, dos aquilombamentos, das greves, das ocupações, né? E fundamentar isso na necessidade de um projeto de nação. Eu acho que é o fundamento da crise, né? Quando eu digo, Brasil colônia, Brasil que não produz tecnologia, Brasil que é basicamente commodities, isso vai ter um impacto na formação, porque para que tu vai precisar de uma universidade pública se boa parte da economia, né, brasileira está localizada, do PIB está localizado no campo, a base da mecanização, do agronegócio, né, do êxodo rural. Então tem impacto aquilo que o Brasil produz em tudo, no acesso à saúde, à educação, à assistência, aos direitos básicos. Então, para te ter um povo que se submeta a esse grau extremo de exploração, para o Brasil ser competitivo e voltar a crescer dentro de um marco de exploração extrema, que é, por exemplo, o modelo chinês, né? Para o Brasil ser competitivo com a China, a gente vai ter que desregulamentar o máximo do trabalho possível, o máximo dos direitos sociais, esse desmonte do Estado que a gente está vivendo nesse momento, né? Isso é uma educação política que tu não aprende na escola, tu não aprende na universidade, isso tu aprende dentro de uma organização política. E uma organização política, num momento de crise, tem que servir para isso, para aprofundar a discussão, né? Não se trata somente de uma gestão. Vota em mim que eu vou resolver me aliando com alguns setores do agronegócio, com alguns setores do capital internacional para buscar recursos, para tentar fazer um investimento aqui em construção, em especulação imobiliária, sabe? Eu acho que é entender a crise na sua dimensão que é, sabe? A esquerda tem que se propor a entender a crise na dimensão que ela está dada, né? E a gente hoje não está se propondo a fazer isso, sabe? E eu acho que esse deveria ser o nosso papel nesse momento, assim, construir as nossas campanhas eleitorais, usar os nossos mandatos para armar o nosso povo por uma onda muito grande de retrocesso, que não se trata de Bolsonaro, sabe? O Bolsonaro é uma expressão da crise, né? Ele não é a crise brasileira. A crise brasileira é uma crise de um Brasil que não se resolve, com uma economia pautada em agronegócio, em serviços, revoluções tecnológicas acontecendo, internet das coisas, 4.0, isso impacta o nosso mercado de fora para dentro e a gente não consegue ter espaço para todas as pessoas se realizar. O genocídio é uma expressão dessa destruição de força de trabalho, não tem espaço para todos e todas. O assassinato dos indígenas, dos quilombolas, a destruição da Amazônia para a construção para plantação de soja, para gado, né? Então isso é um modelo de Brasil que se acelerou com essa crise, né, de 2008 para cá. E é sobre isso que nós temos que romper para que as pessoas possam comer 3 vezes ao dia, possam ter saneamento, possam, sabe, voltar a ser feliz de novo. É essas discussões que a gente tem que enfrentar. E a gente tem que armar o nosso povo para fazer esse tipo de discussão, para deixar de ser trollado, né? Para deixar de acreditar que simplesmente a lógica democrática burguesa vai resolver a situação imediata de fome e miséria e histórica, né, de um povo que há 520 anos trabalha, sustenta esse país, carrega esse país nas costas e não acessa o básico que a humanidade vem produzindo. Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe. Isso é uma decisão, né? Tendo uma correlação de forças favorável, tu toma uma decisão. E eu acho que é um pouco disso, assim, que, né, para além da figura da parlamentar, Karen, a militante, a dirigente política. Então, eu tô sempre dentro dessa contradição, né, de ter que fazer ter que ter a produtividade dentro de um parlamento, porque é o que as pessoas esperam, né, dentro dessa lógica e dessa política da representação, né, dentro de um espaço burguês. Então a gente tem iniciativas de projeto de lei para absorvente no sistema de saúde, né, apoiamos junto à rádio e depois conseguiu implementar isso, psicólogos, assistentes sociais junto à rede de educação, os pedidos, né, das emendas impositivas para tentar levar a dignidade para dentro das escolas, internet dentro dos quilombos, rearticular o carnaval. Isso tudo é feito lá dentro daquele espaço, assim, só que tem essa intencionalidade, né? Ele não busca substituir essas organizações, né? Nós não estamos disputando com os terreiros, com as escolas de samba, com os coletivos negros, pelo contrário, a gente quer usar daquele espaço, dos recursos que a gente tem e das elaborações dos projetos de leis para fortalecer
aqueles espaços, né? Então, tipo assim, eu não substituo o movimento quilombola, né? Eles que elaboram, olha, cara, a necessidade é essa, a gente quer gravar os territórios quilombolas. E a correlação de força lá dentro não está favorável. O que dá para a gente fazer por fora? Porque hoje, se a gente colocar para votar, é para perder. Né? Então, o tempo inteiro, o meu papel é dar essa assessoria jurídica para os quilombos, para os terreiros, para as terceirizadas. Né? Agora a gente está numa luta aí, né, contra, novamente, a terceirização, que vai afetar aí quase 3 mil mulheres aqui de Porto Alegre, que vão voltar para um trabalho extremamente precário, que é a terceirização por empresas de fachada, assim. Qual é o meu papel, né, nessa assessoria, né, em construir, talvez, um projeto de lei para que o recurso do fundo de garantia seja depositado numa conta pública, porque hoje as empresas, elas não fazem o depósito dos direitos trabalhistas dessas trabalhadoras e quando chega no final do período, elas, né, declaram falência e não pagam os direitos. Então, se tivesse numa conta pública, talvez fosse mais fácil da gente reivindicar e ter acesso a esse direito delas. Então, tem algumas formas, assim, de fazer algumas reformas dentro do sistema, né? Na elaboração. Na hora da votação, aí é outros 500, né? Às vezes a gente tem projetos maravilhosos e tu não consegue ter correlação de força para aprovar eles. E aí a denúncia, né, dos interesses que estão em jogo, assim, sabe? Então, ali dentro é um espaço meio... é muito mediado, sabe, pelos interesses, assim, desses setores que atuam lá dentro, assim. Desses 7, 8 vereadores hoje que representam essa extrema-direita. Tem os vereadores que são os pastores, que também têm interesse, né, e têm atuação em comunidades a partir das igrejas, e também não querem que a gente, né, consiga se construir, ter visibilidade dentro desses espaços. Eu acho que a gente é muito combatido muito por isso, assim, sabe? Não vão dar margem, né? Pô, a mina veio de suplente para mais votada da capital. Eu não acho que eles vão me dar uma chance, saca? De conseguir aprovar algo que seja significativo para o meu povo. E eu tenho que falar isso para as pessoas, porque as pessoas vão me cobrar. E eu tenho que explicar para elas como é que funciona a política institucional. E é assim que funciona. Então, o tempo inteiro, esse exercício de compartilhar as experiências que a gente está tendo lá dentro e armar as pessoas para compreender aquele espaço lá enquanto um espaço... Se é para ceder em outros projetos, por exemplo, a gente tinha a Casa do Estudante Indígena, né? Que a gente fez toda uma mediação para que os estudantes permanecessem ali naquele prédio do DEMAB, que estava ali na entrada do túnel da Conceição. Numa dessas conversas, né, o procurador-geral do município, Roberto Rocha, ele me ligou: olha, Karen, estamos com disposição, sim, de ver uma solução para esse conflito sem uma reintegração de posse. Mas tu sabe que está tramitando um projeto na Câmara de Vereadores que permite a venda de mais de 100 imóveis do município, né? A gente queria contar com o teu apoio para a votação desse projeto. E eu falei: tá maluco? não vou votar, né? E não vai ser nesses termos que a gente vai negociar. A gente vai buscar direito, o imóvel é público, ou seja, não é do prefeito Melo, é do povo. E a gente vai fazer esse debate com os estudantes indígenas e com o Melo. E quando a gente sentou com o Melo para conversar, o Melo colocou justamente isso, assim, como é que eu vou justificar para o Tribunal de Contas do Estado que eu estou doando um imóvel público para o movimento indígena? Isso daí pode gerar outros movimentos reivindicando também esses prédios públicos. E saca? A ideia é justamente essa, do nosso ponto de vista. Só que é isso, o governo e os representantes da elite, né, de Porto Alegre, eles não vão ceder, entendeu? Eles não vão dar uma margem, uma jurisprudência para que isso, né, que se questione essa lógica dessa cidade que está se desenvolvendo para a Melnick, para as grandes construtoras, sabe? Então tem sempre uma forma deles tentarem te cooptar, entendeu? Vamos fazer uma emenda aqui, vamos tentar tirar esse artigo aqui, e eu acho que às vezes a gente não tem que ceder, né? Ceder é com o movimento. Não, o movimento decidiu ceder nas suas instâncias, nas suas assembleias, vamos fazer um recuo estratégico? Ok, mas eu não vou negociar pelo movimento, né? Então tudo eu não tenho problema nenhum de terminar essa legislatura, já aprovamos projetos, mas eu também não teria contradição nenhuma de terminar sem aprovar projetos, sabe? Porque eu não acho que aquela produtividade respalda o trabalho que nós estamos fazendo embaixo, né? E eu não preciso do respaldo
da Gaúcha, da Band ou da opinião do partido que for. Porque quando tu menos espera, tu pega eles de surpresa, né? Pá, mais votada, e ninguém entende. E nem quero que entenda mesmo, sabe? Mas é isso, assim, o que as pessoas esperam de ti, como é que tu frustra essa expectativa no povo, e eu quero frustrar mesmo essa expectativa que as pessoas têm em relação àquele espaço, e ao mesmo tempo como é que tu malandramente ginga com esses setores da elite que estão ali dentro, querendo te enquadrar dentro desse jogo da produtividade, de aprovar projeto, de ter que somente dentro daquelas regras que estão postas demonstrar que tu é uma boa parlamentar. Eu não acho que seja isso. Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe. Olha, a gente tá chegando assim com bastante candidaturas, né? Faz parte do coletivo Alicerce. Vai vir eu enquanto deputada estadual aqui, Fernanda Miranda, que é a companheira nossa também, mais votada de Pelotas, deputada estadual em Pelotas, mais candidaturas em Guaíba, Osório, Litoral Norte e Santa Maria. Para nós, a campanha vai ser um momento da gente enraizar no interior essa política de construção que a gente vem desenvolvendo aqui na cidade de Porto Alegre, né? De denúncias, de compromisso cotidiano com a disputa da opinião pública na rua, usando dos espaços que a gente conseguiu ou não ocupar para tentar estruturar melhor esses trabalhos embaixo, assim. Acho que isso é o fundamental de uma campanha, né? Usar todo o recurso que vem do fundo eleitoral para contribuir com a formação do nosso povo, para organizar, contribuir com a organização, organizar a gente para fazer política pós-período eleitoral, né? Se a gente conseguir ter expressão de votos necessários para entrar, beleza, né? Massa, importante. Se não conseguir, a gente vai sair fortalecido, porque a gente vai ter enraizado, a gente vai ter convencido mais pessoas da importância desse compromisso com a política, e eu acho que é isso que é o fundamental numa campanha, assim, sabe? Eu estou me sentindo muito preparada nesse sentido, assim, porque tem toda essa pressão, né, pela eleição, ao mesmo tempo eu vendo que tem mais companheiros também que vão ter que compartilhar dessa mesma tarefa que eu já me sinto naquela condição, assim, de que, não, agora o meu papel é isso, sabe? É ajudar o Vini lá em Santa Maria, é o Bruno de Guaíba que está vindo também, é tentar minimamente olhar para todo esse potencial que a gente conseguiu desenvolver, né? E essa leitura de mundo que o mandato nos permitiu. Uma coisa de ser militante e estar fora da institucionalidade, estar dentro te permite enxergar problemas num outro grau, sabe? Numa outra profundidade. E isso é muito interessante, assim, porque tu não vai resolver os problemas da cidade só com debate político. É um debate técnico também que tem que ser feito, né? É um debate que tem que fazer junto com os pedagogos, junto com os engenheiros, junto com o pessoal da TI. Isso é muito legal porque tu vê a transformação social de uma forma também muito mais técnica, né? Isso para nós, assim, para uma militância que muitas vezes é isso, é a panfletagem, é o protesto, é a denúncia, tu também ter um compromisso de minimamente profissionalizar a tua militância, né? E tu conseguir ter pessoas que têm esse compromisso formal com a política. Então, eu estou compartilhando um pouco dessas experiências, eu estou com esse papel hoje dentro da organização, né? Sou a principal figura pública, ao mesmo tempo é isso, a gente quer ter mais Karens, né? Porque a gente precisa de mais pessoas para cumprir esse papel de tribuno, de denúncia, de estar dentro desse espaço institucional. Então, eu estou muito compartilhando, assim, essas experiências, né? De fazer desde um pedido de providência, de fazer um vídeo, de protocolar na sua Câmara Municipal, de dar nome aos bois, sabe? Porque eu acho que faz muita falta. Eu fui para Santa Maria, eu fui para Pelotas, Canoas. Mano, é um abandono muito grande, assim, sabe? As pessoas estão lutando sem assessoria nenhuma, sabe? De sindicatos, parlamentares, mesmo os ditos de esquerda, não estão junto nas lutas, sabe? Ou quando estão dentro daquele formato, né? De vou ficar aqui reivindicando uma reunião. E se eles não forem te receber, o que tu faz? Mano, tu pega a principal avenida e tranca, sabe? Então, são sacadas, assim, que eu acho que a gente precisa interiorizar, né? Aquilo que a gente vem vivenciando e as chaves que a gente vem tendo, assim, de análise a partir das lutas de Porto Alegre, né? Então, estou bem feliz, assim, de poder contribuir nesse sentido. Eu acho que vai ser uma das campanhas, assim, que eu estou mais feliz, assim, porque eu estou vendo que massa, sabe? A gente está crescendo, tem mais companheiros vindo junto e isso vai ser muito bom, assim, inclusive para minha formação política, porque eu não sei se eu quero fazer isso o resto da minha vida, né?
poder também ter essa perspectiva de renovação, né? E quem sabe um dia poder me desprender dessa tarefa e contribuir de outra forma. É a Karen criando metodologia, então. Exato, e a Karen podendo retornar aquela Karen militante, né? Porque querendo ou não, o parlamento me enquadrou e foi um processo de sofrimento muito grande os 2 primeiros anos estando vereadora, né? Porque é isso, até tu começar a questionar a ordem, tu é enquadrado, né? Então tu tá lá, tu tá ouvindo coisas que tu não gosta de ouvir, tu tá indo em reuniões que tu sabe que não vai dar em nada, sabe? Tu perde um certo tempo até tu compreender mesmo onde é que é o teu potencial, né? Então, para mim, esse retorno, né, tá sendo muito positivo, assim, eu tô muito feliz nesse momento agora. Olhar para o estado, nossa, eu tava conversando esses dias com um amigo meu, que é Caingangue, assim, das escolas, tudo começou com a pauta das escolas de ensino médio indígena, né? E a experiência que a gente tem de luta aqui, indígena e quilombola, pela Frente Quilombola, né, que é um dos espaços que eu atuo, que me formou, né? A Karen só é o que é por causa da Frente Quilombola, por causa do Coletivo Negração, do Terreiro da... Sabe, tem espaços, assim, que me permitem estar onde eu estou e falar as coisas que eu falo. E eu acho que tem uma potência tão grande de contribuir para essa organização em âmbito estadual, essa concepção de luta nossa, a necessidade de um projeto, né, de país, a cosmovisão indígena, para as lutas da cidade, sabe? Para a nossa formação dos nossos militantes, estar em contato com essas civilizações, com esses valores que a gente defende, né? A gente defende o socialismo, mas boa parte desses valores socialistas estão presentes dentro das sociedades indígenas e quilombolas, assim. Então, para mim, tudo isso, assim, esse retorno à teoria, né, de uma forma prática, isso para mim está sendo vai ser uma possibilidade muito encantadora, assim, sabe? Então, estou bem feliz de estar participando desse processo. Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei, o tanto que ralei pra chegar até aqui. E cheguei. Lembro de vários venenos, eu ainda menor nunca